Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco de volta, depois desta pandemia e numa volta memorável, hoje conversando com o professor doutor Ottoni Mesquita. Falamos da sua mais recente obra lançada em Manaus, La Belle Vitrine, Manaus entre dois tempos, 1890 a 1900. O Ottoni é, de fato, uma das maiores referências na historiografia do estado do Amazonas, conhecido internacionalmente por suas obras e principalmente pela seriedade com que produz seus livros. É com ele que você vai navegar nesse livro. Claro que o programa tem o patrocínio do Guaraná Magistral Gold. La Belle Vitrine, uma cidade como artefato cultural, material, simbólico e também político. Vamos falar sobre isso? Bom, é um prazer estar aqui com você nesse momento, desse retorno que eu acho fundamental. Agradeço muito por todas as palavras, as considerações e sempre eu louvo o seu programa por divulgar a literatura, a arte amazônica, que nós precisamos muito. É um espaço fundamental, Abraim. A cultura, a população regional e nacional precisa saber da nossa produção, porque produzir e não conseguir veicular é quase nada. Então, La Belle Vitrine, na verdade, é a segunda edição do meu trabalho do doutorado, realizado entre 2001 e 2004. E foi em 2004 eu mais ou menos já tinha concluído, mas a defesa só aconteceu em 2005, na UF. E é a continuidade do trabalho do mestrado. E essa coisa, o título vem La Belle Vitrine, o mito do progresso na refundação da cidade de Manaus. Esse era o título da tese. E veio da conclusão do trabalho de mestrado que deduzia ao final que a cidade era uma vitrine em grande parte, justificada por várias questões. E a minha formação artística e as minhas leituras também dessa área contribuíram para essa compreensão de ver a cidade como um objeto com um artífice. É lógico, lembrando que, no caso, aí o artífice é o nosso maranhense Eduardo Ribeiro, nosso governador, que implantou o plano de embelezamento. E a partir daquela atuação, é lógico, por trás disso, não é só um homem, não é só um produto que vai construir. Então, esse trabalho vai argumentar, recuperar essas informações a partir, lógico, da borracha, mas sobretudo da mão de obra nordestina, das pesquisas, dos avanços na indústria, da abertura dos portos e da República, que para a maioria dos estados brasileiros não era grande coisa, mas para o Amazonas, para o Pará e São Paulo, que tinham garantias com seus produtos, era algo muito satisfatório, porque, eu explico, nós tínhamos como nos autofinanciar. Era uma certa independência que esses estados ganhavam e, é lógico, nisso havia todo um jogo político e muitas coisas realizadas nesse período também têm esse aspecto simbólico, basicamente. Agora, Ottoni, nós estamos falando de uma cidade do século XIX. Como você viu nas suas pesquisas, eu queria que você fizesse uma análise. Esta cidade do século XIX e a cidade hoje, o que perdeu, o que ficou para trás daquela cidade de Manaus? Bom, essa é uma tarefa árdua e dolorosa para refletir. Mas, na verdade, nós temos que pensar que cultura, conhecimento, tudo vai se transformando ao sabor das necessidades, desejos ou interesses outros. E, nesse sentido, a cidade do século XIX vai se instalar para a gente já no final do século XIX. Aquele modelo
europeu, baseado sobretudo em Paris, Londres, ou Viena, ou Barcelona, que eram as grandes reformas europeias, elas nos chegam só na última década, que eu chamo de refundação, que é quando se refaz a cidade fisicamente, com mapas. Aí também nós temos uma série de fatores que contribuíram para essa mudança, com a chegada de uma outra população, a questão financeira, a instalação dos serviços, enfim, era algo que não deixa de ser artificial, mas era uma cidade voltada para o homem, embelezada, tratada de forma bastante positiva e positivista. E o que acontece? Essa cidade, como a Bela Adormecida, ficou dormente por mais de 50 anos. Após aquele período efervescente, daquela riqueza, nós vamos ter um período que é chamado de crise, que também é questionável, porque é um período que finalmente se constitui uma sociedade menor e que ela retoma o seu ritmo anterior. Porque para destacar esse período de 10 anos, eu precisei contrastar dois períodos. O período que vai até 1880 e o outro que começa em 1900. E esse está exatamente no meio para mostrar o que era aquela pequena cidade michuruca, criticada pelos viajantes, e eu tenho argumentos de imagens e os relatos, as narrativas, a iconografia, né? e a cartografia. E a cidade que aparece de 1900 com outras observações, uma cidade cosmopolita, branqueada, com uma série de outros elementos que contrastam completamente com aquela cidade que havia até a década de 1880. E o que acontece? Essa cidade que basicamente não chega a nós, porque ela foi praticamente congelada perante a falta de uma economia mais vibrante e com a crise financeira, então não se processou grandes mudanças materiais na cidade. Tá certo. Otônio, eu vou te interromper, peço licença de você telespectador, para um pequeno intervalo, mas nós vamos retornar no segundo bloco, continuando esta fala. Eu quero falar para você que volto em seguida, converso com o professor doutor Otônio Mesquita. Claro, falamos da sua mais recente obra, La Belle Vitrine. Manaus entre dois tempos, falamos num período entre 1890 a 1900. Volto já, me aguarde. Voltamos, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco, gravado hoje, prazerosamente, com o professor doutor Otônio Mesquita. Claro, falamos da sua mais recente obra, em segunda edição, La Belle Vitrine. Ele trabalha um período em dois tempos, entre 1890 e 1900. Professor Otônio é, sim, uma referência na historiografia regional. Professor, vamos continuar então com aquela conversa desta cidade, do que era e do que se perdeu. Então, nessa discussão eu já colocaria um outro personagem meu, que é o memorialista, aquele que encontrou essa cidade nos anos... Quer dizer, eu não nasci em Manaus, mas cheguei em Manaus no começo da década de 50, que encontrou uma cidade diferente. Sim, aí eu fui criado nessa cidade, com 1 ano e meio eu estava aqui, e havia um certo deslumbramento como criança em relação à cidade, ainda consegui, eu lembro vagamente de um passeio de bonde, um ou dois, algumas referências dessa cidade, que era aquela cidade do 1900, que rapidamente ela perdeu a efervescência em poucas décadas e se manteve com um outro ritmo. E, basicamente, essa cidade que eu vinha conhecer com maior intensidade
basicamente no ano que ela completava 300 anos, 1969. Eu explico. Porque eu era um jovem de 15 anos que era office boy de uma loja comercial, a Cave Magazine, que funcionava na 7 de setembro. E a partir daquele momento, eu vislumbrava as mudanças que estavam acontecendo, que já havia sido instalado há 2, 3 anos a Zona Franca, e estava se processando algumas mudanças consideráveis. E eu, como adolescente, com uma cabeça ainda muito infantil, eu me deslumbrava com a introdução das novidades. Porque isso eu acho que é representativo para aquela sociedade ingênua que queria se atualizar. Queríamos nos aproximar de um padrão Rio de Janeiro, lógico, passando por Belém, que Belém, de certa forma, nos humilhava, porque tinha já muitos edifícios, muitos iapetecs, como eles diziam de nós. Então, eu costumo, para tentar compreender aquela sociedade que estava acatando tudo de novo e se desfazendo dos balneários, da sua paz, das suas fofocas. Arborização, vários aspectos e aquela noção de pertencimento, porque a cidade era nossa. Nós tínhamos um zelo, todos tinham um zelo pela cidade, um certo orgulho pela cidade. Agora é isso, temos que pensar que essa população foi criada, foi desenvolvida num período mais lento, menos conturbado, e nós, naquele momento, não chegávamos a 300 mil habitantes. Então, a partir dali, do final daquela década, é que nós tivemos um crescimento estúpido em todos os sentidos, né? Com a chegada de novas populações e ampliação da cidade sem uma infraestrutura, com novas necessidades, de forma que no meio da década de 70, e é lógico, antes disso já tinham se processado algumas coisas, mas principalmente com o Jorge Teixeira, já estava inevitável algumas mudanças. E faltava, talvez, maior discernimento entre os órgãos públicos, maior conhecimento e sensibilidade na questão patrimonial. Então, aquele período foi drástico, arrasando muitas áreas verdes, muitas praças, demolindo praça, demolindo monumento. Então, a partir dali, nós temos um processo de aterramento, quer dizer, arrasando literalmente uma imagem que caracteriza esse período. É a obra que foi realizada em torno da Igreja Matriz. Arrasaram tudo, descascaram tudo. Asfalto em cima do paralelepípedo. Desfizeram grande parte do conjunto de praças que havia. Uma delas virou estacionamento. E aquilo foi estabelecido, uma nova feição para a cidade. E a partir dali ela foi desenvolvida com muito mais agilidade, porque aí nós vamos ter década de 80, 90, com uma coisa que se transformava muito rapidamente. Eu tenho uma noção dessas mudanças, porque eu saí de Manaus no início da década de 80 e voltei em 83, final de 83, e então eu podia perceber o que tinha mudado, ainda que eu viesse algumas vezes nas férias. A mesma coisa aconteceu na década de 90, quando eu saí para fazer mestrado. Voltei e essa foi um dos piores retornos, a dificuldade com todas as mudanças, as transformações. É lógico, mudanças às vezes são boas, mas muitas vezes elas são maléficas e não trazem grande qualidade de vida. Isso será pensado, avaliado talvez daqui a 50 anos ou menos. E na década de 2000 também eu saí e voltei em 2003. Então, é chocante essa readaptação. A última, na verdade, foi menos complicada, mas a de 90 estava evidente a degradação daquela cidade com a superposição de uma nova, com novos aspectos, com a nova população, com seus gostos, enfim. A cidade nada mais é do que uma vestimenta daquilo que é o pensamento das pessoas. Então,
ela é a configuração de um conteúdo mesmo, a forma que ela toma. E, basicamente, ela está representando isso. À medida que essas elites fazem determinadas exigências ou têm determinados desejos, por exemplo, agora depois de 2010, quer dizer, desde 2000 e pouco já temos essa coisa, digamos, a elite da Ponta Negra, com o crescimento dos shoppings, das vias de circulação mais acelerada. Quer dizer, não é aquela cidade de 1900 onde proporcionava o encontro das pessoas nos espaços públicos, com as praças embelezadas com uma necessidade. E aí essa nova cidade já evita, aí já tem a questão da segurança muito mais acentuada, a individualidade e o consumo como uma coisa predominante, no meu ponto de vista. Novamente eu peço licença de você para um pequeno intervalo, mas vamos voltar em seguida. Me aguarde. Converso com o professor doutor Ottoni Mesquita. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com muito prazer com o professor doutor Ottoni Mesquita. Claro, falamos de La Belle Vitrine, Manaus entre dois tempos, num período entre 1890 e 1900. Professor, vamos falar de uma figura muito importante na nossa história, Eduardo Ribeiro. Quem foi este homem? Qual a contribuição dele para a cidade de Manaus? É uma figura que é polêmica, como toda figura que realiza, mas o Eduardo Ribeiro é, sem dúvida, uma peça muito importante para a construção daquela cidade, dessa refundação, porque é a partir dele que se instala uma vontade, um comprometimento maior com a República, com o positivismo, que é coisas que ele acreditava. O que era normal naquele período. E o que nós vamos perceber é a atualização na cabeça, né, que ele tinha, na questão de o que era uma cidade. Eu penso até que isso era uma campanha para ele avançar nacionalmente. E do ponto de vista da cidade, nós vamos ver que é com ele que vão desencalhar muitas situações, como o próprio teatro, um contrato que estava paralisado com muitas descontratações, transferências, e com ele resolvem e iniciam, ele que inicia o processo dos aterramentos dos igarapés, das outras obras, que é o plano de embelezamento da cidade de Manaus, que é, sem dúvida, o projeto de reconstruir a cidade, que isso também, do meu ponto de vista, isso não é uma coisa somente estética, é uma questão política e econômica, porque era uma disputa, sobretudo com Belém, porque era necessário oferecer as condições, as melhores condições para aqueles investidores, para aquelas populações que buscavam enriquecer facilmente, que para a maioria era mais fácil parar lá em Belém, logo no princípio da entrada da Amazônia, não ter que entrar mais 1.500 metros, encontrar mais dificuldades. Então, era necessário que a cidade oferecesse maiores atrativos. Às vezes, os projetos também vão assumir um aspecto mais arrojado para fazer essa atração mais forte. Então, nesse sentido, aquele garoto que engraxava botas em São Luís, que trabalhou na vaquejada, como ele diz na biografia. Que era descendente de escravos. E negro foi para a escola militar e não era fácil, é dito na biografia dele. Não era difícil entrar, difícil era sair, com todas as dificuldades, os bullying, enfim. E eu penso que para ele era maior, ainda por ser negro, não ter recursos e ainda ter que manter ou ajudar a mãe que permanecia em São Luís. Porque alguns, como Benjamin Constant, que também passou pela escola, que fala na sua biografia dessa dificuldade com o soldo, que era muito pequeno, que a família tinha que mandar dinheiro para ele. Agora imagina o nosso, que tinha que produzir dinheiro para mandar para casa. Então ele vem, a princípio foi chamado ou enviado para Manaus, mas paralisa em Belém, onde havia uma vida mais
propícia para o desenvolvimento da capacidade profissional. E estava lá quando a administração da província ainda solicita que ele seja reencaminhado para cá. E ele vem, talvez contra a vontade para alguns autores locais, mas ele se aproveita bastante disso. Talvez fosse um oportunismo dele de demonstrar trabalho em todos. Rapidamente ele tem uma carreira meteórica, que ele era assistente, inclusive com obras de engenharia, logo ele vira secretário de Estado e durante a proclamação não estava nem o presidente, nem o vice, ele assume e só posteriormente é que ele vai ser aclamado o primeiro presidente, o primeiro era o Gregório. Na verdade, ele foi aclamado presidente, mas depois de uma série de conflitos, ele vai para a corte, ou que não era mais corte, a capital federal, o Rio de Janeiro, e retorna com toda a autonomia e quando estabelece a Constituição de 1891, e a partir da Constituição ele começa, em 92 ele começa a fazer essa administração que foi talvez uma das maiores, mais benéficas do ponto de vista das obras públicas no Amazonas, que é o que caracteriza a produção das obras públicas daquele período, é que caracterizam a imagem de Manaus, sobretudo o Teatro Amazonas, que foi inaugurado no ano seguinte da saída dele, ou até no mesmo, mas na verdade não estava concluído ainda. E é muito importante, porque a partir dessas obras, de todas as obras, é que a figura dele cresceu muito mais. Nós estamos praticamente no final do programa e eu gostaria que você fizesse uma análise muito rápida. Você que teve a oportunidade de estudar em Paris, você inicia seus estudos em Paris, depois se transfere para o Rio de Janeiro. Faça uma análise entre a Paris que você conheceu e a Manaus que você encontrou rapidamente. Bom, primeiro eu tenho que fazer um reparo. Na verdade, eu ainda que eu tenha passado por Paris, mas na verdade o meu curso era em Grenoble. É uma cidade que fica uma hora onde perto de está Lyon. as cabeças pensantes da universidade. Isso, mas em Paris, para mim, é um modelo ainda hoje, quer dizer, do século XIX. Ela já era aquele modelo, né, de centro cultural, o centro cultural mundial, e acredito que hoje ainda exerça sobre nós um poder estonteante. E realmente experimentar a cultura e retornar, do meu ponto de vista, pode ser surpreendente, em vez de valorizar aquela matriz, eu passei a valorizar muito mais a nossa adaptação, a nossa maneira, a nossa cidade, de onde sai grande parte da matéria-prima e que precisou sempre de uma versatilidade para se reconstruir o tempo todo, sem grandes recursos, dentro das nossas limitações. Então, nós somos capazes de responder a situações adversas perante o que nós temos. Perfeito. Uma resposta objetiva. Professor, nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir, especialmente daqueles que são seus seguidores de sala de aula e que continuam, de certa forma, trazendo a lume tudo aquilo que o senhor construiu para eles. Muito obrigado, Brahim. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem com atenção. Bom, eu sempre penso na possibilidade de continuar. Quando nos encontramos hoje aqui, o Abraham me perguntou o que era novo. Eu disse que o novo, para mim, nesse momento, é o século XIX, que eu estou retornando a ele. E é nesse sentido que eu digo e clamo à juventude, que pesquisem. Para trás, nós encontramos muitas referências significativas para compreender o presente, ou mesmo tentar compreender o que foi aquilo que aconteceu. Porque temos uma historiografia desfalcada na Amazônia, precisamos de inúmeros trabalhos em muitas áreas.
E precisamos que mais pessoas exerçam para contribuir com esse crescimento. Precisamos de mais investigação, quer dizer, quando eu falo investigação nesse caso é a pesquisa. Então eu clamo às pessoas que se envolvam com projetos de pesquisa. Precisamos, isso é um gesto patriótico para que nós possamos nos rever. É a nossa memória e a nossa identidade. Muito obrigado. Chegamos ao final com os agradecimentos do professor Dr. Ottoni Mesquita e a certeza de um novo encontro. Eu tenho certeza que vai ocorrer, sabe por quê? Na próxima semana eu te vejo aqui no Amazonsat. Um forte abraço e até o próximo encontro. Até lá.